o Brasil se tornou, naquele momento, e ainda é, o palco mais importante da luta da extrema-direita no mundo. Eles tentaram com o bloqueio das estradas nos dias subsequentes ao segundo turno, tentaram no dia 12 de dezembro, tumultuando a diplomação do presidente Lula, tentaram no dia 24 de dezembro, explodindo o aeroporto de Brasília. Os acampamentos militares, ou na porta das instituições militares, eram acampamentos que tinham esse intuito. Então o dia 8 ele não está desconectado de uma visão estratégica. Importante acentuar isso. Havia um plano, havia uma visão estratégica que levou ao 8 de janeiro. Porque esse primeiro capítulo é o terrorismo de Estado. Então, ele pega principalmente o dia 12 de dezembro, quando o GSI tenta dar um golpe, né? Segundo a nossa fonte na Polícia Federal, e essa fonte, Fernando, fala em primeira mão, né? Quer dizer, ela já falava, mas agora em carne e osso, da entrevista para o Azenha, sem revelar, né, a identidade, mas está ali presente, conversando com a Zen, contando detalhes desse golpe do dia 12 de dezembro. Que era ali que eles queriam entubar, porque ali eles tinham como chamar a GLO, né? E aí ele conta, inclusive, como foi a articulação do dia 24, que se fala pouco, mas seria um ato de terrorista de uma magnitude nunca antes vista no Brasil, que é a explosão do aeroporto de Brasília. No aeroporto de Brasília. As pessoas, a gente fala muito da tentativa de explosão do Rio Centro, é isso? Rio Centro. Atentado do Rio Centro, onde morreu o sargento e o capitão, com a bomba explodindo no colo e tal. Mas ali, eles queriam mais dar um susto. Nesse caso, não. O caminhão entraria no aeroporto, Fernando, para explodir um hangar que tem vários pequenos aviões e tem, inclusive, combustível de avião ali. Seria uma tragédia imensa. E onde foi feita essa bomba, Fernando? Será que foi feita por um cara que nunca fez... De jeito nenhum. Ó, eu sei que você não vai contar tudo do filme, nós vamos ter que aguardar, afinal de contas, tem a inauguração, né? Uma avant-première. Uhum. Mas é o seguinte, é muito interessante essa sua conexão, né, com a bomba do Rio Centro. Primeiro, uma coincidência, né? O meu irmão foi um dos médicos a atender o capitão da bomba do Rio Centro. Olha só. E fotografou ele. Porque aquela foto que sai do capitão na maca, que tem o nome de um fotógrafo, quem tirou foi o meu irmão, o médico. E ele foi perseguido por causa disso, porque eles queriam que ele fosse atendido e não fosse identificado. O objetivo era deixar oculto. Mas veja que a questão é muito parecida, só que realmente muito mais perigosa. A questão é que deu errado, né? Deu errado. A bomba não explodiu porque o motorista acabou vendo a bomba e chamando a polícia, que chamou a antibomba. A questão é o seguinte: quase nós passamos. Para aquele que é religioso, diz que pode ter sido até uma força maior. Eu acredito que as coincidências. Quase passamos por um golpe terrível. E eu acho, Renato, que você, ao utilizar o termo terrorismo de Estado, o faz muito bem. Porque, de fato, isso é uma grande discussão, que o termo terrorismo foi impingido à esquerda, né? Na luta armada, impingido, e resgatar isso, demonstrando quando o Estado pratica terrorismo, é fundamental, da mesma maneira que, em que pese a lei não está bem feita em relação à tipificação do terrorismo em relação aos atos cometidos no dia ali, antes e no dia 8, porque não tem, infelizmente, a motivação política,
não foi colocada a motivação política, de fato é terrorismo, né? O que praticaram, tipificado nos crimes contra o Estado de Direito Democrático, mas semanticamente terrorismo. Vocês estão de parabéns por esse trabalho extraordinário, hein? Obrigado, Fernando. Vamos para cima, é isso aí. Dri de Lorenzo, contigo. Você viu que a gente recebeu agora um apoio aqui, cinquentão. Ele Obrigada, falou humilde contribuição. Que humilde nada, Miro. Muito obrigado. Cada real é muito importante e é assim que a gente vai construindo essa comunidade, que é uma comunidade que constrói projetos, que faz coisas diferentes. Esse documentário que essa série, a gente está trabalhando em alta qualidade de produção também. Nós fizemos um investimento em produção, não só em conteúdo. Muitas vezes a gente é cobrado por isso. Nós estamos fazendo série para mandar para traduzir para várias línguas e disponibilizar para canais do mundo inteiro. Porque essa história que aconteceu no Brasil, tem a extrema-direita como protagonista, precisa ser contada para fora do Brasil. Porque outros viverão dramas semelhantes. Eu não tenho dúvida. Esse ciclo não acabou, né, Fernando? E o seguinte, e quando a gente fala, você vê que não é à toa que meu livro chama Geopolítica da Intervenção. Exato. Porque a luta que está ocorrendo no Brasil, e veja, depois do que aconteceu no Capitólio, depois do que aconteceu nos Estados Unidos, né, a perda da eleição da extrema-direita nos Estados Unidos, o Brasil se tornou, naquele momento, e ainda é, o palco mais importante da luta da extrema-direita no mundo. No mundo. E nós, pelo tamanho desse país e a importância geopolítica do nosso país, parece que é feita uma forma de teste. Primeiro porque se sabe que para onde o Brasil vai, a América Latina vai atrás. Não é à toa, toda a estrutura da doutrina de segurança nacional para se conseguir fazer o golpe no Brasil, a doutrinação dos militares brasileiros. E a partir do momento que se conseguiu dar o golpe militar no Brasil, essa estrutura se espalhou pela América Latina inteira. Veja, mesma coisa da Lava Jato. A questão do lawfare e a forma de persecução aos nossos políticos, a hora que conseguiu se instaurar no Brasil, ela se espalhou pela América Latina. Então, hoje nós estamos em uma nova fase dessa luta e essa denúncia ela é fundamental porque essa briga política, essa conjuntura está conectada. Não é à toa que na Itália se elegeu uma mulher de extrema-direita. E o risco que nós estamos sofrendo é um risco mundial. Não podemos achar que é mera ilusão uma possibilidade de um nazifascismo voltar, de um fascismo voltar, porque nós passamos por fagulhas disso. O que nós podemos dizer sobre um presidente da República que só esse fato, além da questão do golpe, que com a falta de sentimento em relação às mortes da vacina. Porque o nazismo tem algo fundamental. Renato Idri, segunda vez que eu falo do meu doutorado hoje, eu fiz doutorado em ciência política com um sujeito que eu admiro extraordinariamente, que é o Gisálio Cerqueira Filho, professor titular de ciência política da UF, que aposentou recentemente. Casado com a Gislene Neder, professor titular de História. São duas pessoas que vale a pena conversar profundamente. E aonde está, vamos dizer, a pegada extraordinária do Gisálio Cerqueira Filho, cujo Fernando Henrique Cardoso apelidou de Gisaliano. Veja. Né? Ele diz o seguinte, a liga fundamental da ideologia é a emoção.
Ele diz: nós analisamos a política, só que nós analisamos a maior parte das vezes pela racionalidade. E nos esquecemos de algo fundamental na política e nessa análise, que é a emoção. Não é à toa a emoção que fez o Lula ganhar. O Lula, ele fala com o povo de maneira emotiva, ele é emoção, ele dá esperança. É o Lula Paz e Amor. Então, emoção. Quando nós falamos desse momento que nós estamos vivendo de fake news e de raiva e de ódio, emoção. E o seguinte, quando nós falamos da insensibilidade em relação à questão da vacina, ou a questão da morte, ou a questão do golpe, essa insensibilidade, essa falta de emoção, ela é a característica do nazismo. A falta de empatia absoluta. Portanto, quer dizer, esse documentário, essa série que vocês estão fazendo, quer dizer, ela traz uma discussão fundamental para o país, mas para o mundo, em relação ao que está ocorrendo nesse palco fundamental que é o Brasil. Aliás, um palco do qual a revista Fórum, Renato e Dri foram atores fundamentais. E já aproveitando isto, para continuarem sendo, não esqueçam de fazer as doações necessárias ao programa. Né? Muito bem. Temos um garoto de propaganda agora aqui de primeira linha, né? E ao filme. Porque se não fosse a imprensa real, alternativa, séria, vinculada à verdade, nós não teríamos resistido e chegado até o momento que nós estamos, cuja luta não acabou. Nós estamos vendo a necessidade de movimento, de movimentação popular. Se nós acharmos que o dia 8 não teria ocorrido se nós não tivéssemos baixado a guarda em determinado momento. Lógico, baixamos porque somos seres humanos, né? O próprio Lula, o governo, chegou um momento que, né, parece que você chegou em casa e desceu a armadura. Ganhamos a eleição. Mas o fato é que, enquanto nós estávamos com as armas baixadas, eles estavam tramando a nova tentativa de golpe. Por isso, essa luta é constante, né? Como meu pai dizia, a luta continua, companheiro.